câmera errada. Oh. Oi, gente, tudo bem? Adriana aqui do CAP de São Carlos. Vamos ver se os comentários hoje aparecem aqui, né? Vamos ver se hoje dá pra gente fazer aí certinho a live. A da Alarcão da segunda-feira deixei, né, lá no CAP, lá no YouTube. Então as lives dessa semana, elas vão ficar disponíveis no YouTube, no canal do CAP, tá? E aí a gente também vai colocando, me pediram um mapa mental da Alarcão, que ficou pequeno e tudo mais. Ali é só um exemplo, tá? De como se faz um mapa mental. Quando eu fui dando a aula da Alarcão, eu fui falando, anota aí, escreve aí no seu caderno, né? Escreve aí no seu mapa. E também me pediram, boa noite, também me pediram para colocar slides, né? E aí ontem eu expliquei no simulado, né? Que eu não uso slides porque todo mundo faz com slides, né? Então a gente usa a metodologia ativa, que é aquela em que você dá o texto para o aluno ler em casa, não perde o tempo na aula com a leitura desse texto, e a aula ela é utilizada para a discussão desse texto. É mais ou menos isso que a gente faz no curso aqui no CAP, né? Então os alunos leem os textos, leem os livros, né? O material, e a gente usa a aula para discutir esse texto, né? Discutir as ideias da autora e aí fazer um mapa mental das principais ideias. Essa é a metodologia do nosso curso aqui presencial, e nós também estamos fazendo o nosso curso online com as turmas que a gente já tinha para o concurso de Ibaté. A gente utiliza dessa metodologia, essa metodologia chama metodologia ativa. Ai meu Deus, vai ficar caindo aqui. Metodologia ativa, e especificamente essa chama aula invertida, tá? Então eu coloquei aí, hoje é quarta-feira, nós estamos entrando, boa noite, Sandro. Sandro tá lá no nosso grupo, né, de estudos. Estamos fazendo as nossas videoconferências, que é chique, né? Estamos fazendo nossas videoconferências para o estudo de Sorocaba, né? Tem um pessoal aqui em São Carlos que a gente já estava estudando para Sorocaba desde janeiro, né? Então a gente já estava, né, avançando em algumas leituras e tudo mais, e agora a gente pegou firme mesmo com esse edital, e são textos que a gente já está acostumado a ler, né? Então a gente se junta mesmo para discutir as ideias e montar os mapas. Então a gente colocou, tá? Então o texto hoje é da boa noite, Tati, também tá lá com a gente. A gente colocou o texto então da Marta Coll Oliveira, Vygotsky, né? Meu amado Vygotsky. Então nós vamos conversar sobre o Vygotsky, tá? Então pega seu papel aí, sua caneta colorida de preferência, suas canetas coloridas, pra gente começar o nosso mapa, começar a anotar as nossas ideias. Boa noite, Daiane. Para começar a anotar as nossas ideias sobre esse livro do Vygotsky. Antônio Oliveira, boa noite. Esse livro é clássico, né? Vygotsky é clássico de concurso, cai em todos os concursos. A Vunesp gosta do Vygotsky, né? Oi, Gi! A Vunesp gosta do Vygotsky, né? Então, é um autor, assim, que sempre tá nas provas, tá? Então, vamos começar o nosso Vygotsky, querido. Deixa eu pegar minhas anotações, pra eu não ir esquecendo, né? Eu faço anotações pra ir lembrando de não deixar nada de fora, né? E o simulado dessa aula eu vou colocar assim que a gente terminar, tá? Então, a gente vai terminar a aula. É aula mesmo, não é uma live aquela que eu passo super rapidinho, cumprimentando as pessoas e tudo mais, porque essa aula vai ficar depois disponível lá no Face do CAP, tá? Tô colocando o dedo aí pra ver se dá uma limpada na câmera, que parece um negócio nela. Então, no Face não, vai ficar disponível no YouTube do CAP, tá bom? Então, é aula mesmo, nós vamos começar. Pega seu caderno, sua caneta colorida e vamos pro Vygotsky, tá bom? Então, vamos lá. Bom, primeiras ideias, né?
Então, vamos lá, Vygotsky, né? Então, ele era russo, ele faleceu muito cedo, né? Aos 36 anos de tuberculose, e só que ele produziu muito, né? Ele produziu muito conhecimento. E todo esse conhecimento ficou trancado lá na Rússia, vamos falar assim, por 50 anos. E só depois que foi divulgado essas ideias do Vygotsky. O Piaget, né, até então, ele foi tomar pé dessas ideias do Vygotsky bem depois, né, quando esses estudos foram divulgados. Eu tô louca. A Oliveira até disse que foi publicado nos Estados Unidos em 1960 e pouco, primeiros estudos do Vygotsky. Mas ele foi um cara que produziu muito, né, sobre a questão do indivíduo, sobre a questão da mediação, sobre a questão da intervenção da escola no aprendizado, que é fundamental. O professor, ele colocou foco no professor. Então, o Vygotsky, eu falo, é aquele cara, né, que colocou o foco na escola, que a gente é muito importante para a aprendizagem desses alunos, tudo bem? Então, vamos começar. Bom, no primeiro capítulo do livro, ela vai contando essa história do Vygotsky. No segundo capítulo, são 4 capítulos, 5 capítulos. No segundo capítulo, ela vai trazer a ideia da mediação. Então, você escreve aí a ideia de mediação. A mediação quer dizer o quê? É o processo, vou até ler, é o processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação. E a relação, ela deixa de ser direta e ela passa a ser mediada. Então, vou explicar. A mediação é a relação entre o sujeito e o objeto. Em vez dessa relação ser direta, sujeito-objeto, não. Tem alguém ali ou algo que faz a mediação. Entre o sujeito e o objeto sempre tem alguém mais ali, né? Então, por isso é foco na história social, né, no sócio histórico. Então é por isso. Então ele coloca essa relação homem-mundo, ela não é direta, ela é uma relação mediada, tá? Então, primeira coisa, mediação é o quê? É um processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação que não é direta, tá? Bom, ela é mediada pelo quê, né? Aí ele coloca, ela é mediada pelos instrumentos e os signos, tá? Então, o que são os instrumentos que o Vygotsky coloca? É um elemento interposto entre o trabalhador e o objeto do seu trabalho. O homem, ele tem a capacidade de criar instrumentos para facilitar o seu trabalho. Por exemplo, um machado, ele facilita o corte de uma árvore. Então, o homem tem essa capacidade de criar instrumentos para facilitar, né, o seu trabalho. Então, por isso que ele fala que é o elemento interposto entre o trabalhador e o objeto de trabalho. Então, qual é o objeto de trabalho? Cortar a árvore, vamos supor assim. O que vai arrancar a árvore? Antes se arrancava a árvore, é mais difícil. Mas, então, ao inventar um machado, que é um instrumento, fica mais fácil cortar. Então, a relação homem e mundo, ela não é direta, ela é sempre mediada pelos instrumentos e pelos signos. O que são signos? Definidos como elementos que representam ou expressam outros objetos e eventos e situações. Os signos, né? Os signos e a questão do significado e tudo mais, vai entrar já na linguagem, né? Por quê? O Vygotsky vai falar, pensamento é linguagem. Então, se pensamento é linguagem, a questão da linguagem, na teoria do Vygotsky, ela é fundamental, tá? E aí, é a linguagem que permite, né, que seja feito todo um sistema simbólico. É a linguagem que permite, por exemplo, eu falar vaca, eu sempre dou esse exemplo na aula, se eu falar vaca, e eu não preciso trazer a vaca aqui para vocês saberem do animal que eu tô falando. Então, a linguagem permite essa situação, né? Então, a linguagem permite a capacidade de lidar com a representação, né? E as representações substituem o próprio real.
né? Então, o homem liberta-se do espaço e do tempo presente. A partir do momento que o homem fala, né, aprendeu a desenvolver essa fala, e a fala ela é aprendida, isso também ela vai tratar no livro, o Vygotsky também fala essa questão, porque a fala ela é aprendida. Se crianças estão num ambiente em que se fala pouco com elas, né, deixa elas mais ali, eles vão demorar mais para falar. Se elas estão em um ambiente que se fala muito com elas, elas vão desenvolver a fala muito rápido. E a fala, ela faz parte do pensamento. Porque a fala, ela permite, a linguagem, né? Vamos falar assim, a linguagem, ela permite, né? Libertar-se do espaço e do tempo presente. Por exemplo, se eu falar Paris, né? Se eu falar Paris, automaticamente vem na sua mente a Torre Eiffel, sei lá. Né? Você vai saber, Paris, você tá lá? Queria, né? Mas não, né? Então, isso que vai fazer a linguagem. Então, o homem, ao desenvolver essa linguagem, ele fala que a linguagem é pensamento, e isso libertou o homem do tempo e do espaço, né? Presente. Né? Vamos lá. Aí, então, essa é a questão da mediação, tá? E aí ela vai começar essas primeiras aproximações em relação à linguagem, tá? Depois ela vai tratar no capítulo 3 especialmente sobre pensamento e linguagem, tá? Então, a linguagem, ela tem duas funções específicas, tá? Quais são essas duas funções específicas? É o intercâmbio social e o pensamento generalizante, tá? Então, o intercâmbio social, o que vai fazer? O intercâmbio social, por exemplo, ela dá esse exemplo, cachorro, né? Quando eu falo cachorro, na língua portuguesa, qualquer indivíduo sabe o que é um cachorro. Isso é um intercâmbio social, tá? E o pensamento generalizante, quando eu falo cachorro, automaticamente vem na minha cabeça os diversas raças de cachorro, né? Eu falo na aula, os diversos tipos de cachorro, vamos colocar assim, né? Então, quando a linguagem tem essas duas funções, o intercâmbio social, a partir do momento que eu estou falando aqui, vocês estão me entendendo, e também o pensamento generalizante, que consegue verificar tudo que há sobre aquela palavra no mundo, né? E o quanto as palavras que foram sendo criadas, elas são cada vez mais esse pensamento generalizante, tá? E aí você pode perguntar assim, mas e crianças que ainda não falam, né? O choro, o riso, né? O balbuciar, pro Vygotsky, isso daí já é a linguagem, tá? Porque a partir do momento que uma criança chora, ela está tentando se comunicar com o mundo, né? Com a mãe que tá ali. E essa mãe ainda está tentando descobrir o que é esse choro. Então, com isso já é uma relação social, né? Essa questão mãe, criança, já é uma relação social. Tanto que o Vygotsky, ele fala, né? A gente é um ser social desde que nasce. Então, a gente precisa dessa questão da história e da cultura para se desenvolver. Já é uma relação social, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos continuando. Tudo bem? Tá todo mundo vivo aí? Então, vamos retomar o que eu falei. Eu falei da mediação, que a relação homem-objeto, ela não é direta, ela é mediada. E essa mediação por meio dos instrumentos e dos signos. E dentro dessa questão também tem a linguagem, pensamento é a linguagem para o Vygotsky. E a linguagem tem duas funções básicas, o intercâmbio social e o pensamento generalizante. Tudo bem? Vamos seguir? Bom, outra questão que ela vai colocar aí, sim, vivos, que a Oliveira vai colocar aí, é a questão do... A Rebeca fica me chamando, fica difícil. É a questão do significado das palavras, tá? O significado das palavras também é um componente essencial. Por quê?
Porque as palavras remetem ao pensamento, né? E aí, o componente do significado das palavras é que une pensamento e linguagem, né? Então, por exemplo, significado das palavras. Se eu falar manga, né? Manga. Ah, calma que eu vou falar, não cheguei lá ainda. Fernanda, não cheguei lá ainda. Manga. Manga pode ser tanto de blusa, né? De camisa ou de fruta, tá? Então, o significado das palavras é um componente essencial, né? Porque é o pensamento e a fala que se unem quando a gente fala manga, né? Se eu falar pra vocês só manga, vocês vão ficar pensando, né? Vocês vão falar assim, nossa, o que é a manga? Ela tá falando de manga de blusa ou manga de fruta? E se eu falar hoje, comi uma manga muito gostosa, né? Então eu tô falando, não como blusa, não como manga de blusa. Eu como manga fruta. Então o pensamento e a linguagem, elas se unem com o significado das palavras e com isso, né, torna-se o pensamento verbal, tá? Então é isso que ele vai colocar, o pensamento verbal vem daí, da união do significado das palavras, tá bom? Então, vamos continuando. Aí, um pouquinho mais pra frente, ele vai tratar, né, da questão do discurso interior. O que é o discurso interior e a fala egocêntrica, tá? O discurso interior é quando a gente fala consigo mesmo. É o pensamento, né? Então, ele fala que é discurso interior. Quando a gente pensa e não projeta e não fala. Porque o Vygotsky vai colocar que primeiro a gente tem a fala socializada. Primeiro a gente fala, apenas fala. Depois essa fala, ela fica interiorizada, né? Ela vai pensando. Muita coisa do que você pensa, você não fala mais, né? Então, é o discurso interior, é o diálogo consigo mesmo. E tem a fala, que são a fala das crianças, que ele identificou ali, né? A fala egocêntrica. O que é a fala egocêntrica? É quando a criança fala sozinha em algumas atividades, tá? Então, você tá lá escutando, a criança tá falando, né? Você vai lá olhar o que tá acontecendo, ela tá falando sozinha. Mas para ela, no pensamento e na imaginação dela, e depois ele vai falar sobre a imaginação, é uma atividade muito importante essa questão de falar sozinho. Por isso que ele fala egocêntrica. É a fala consigo mesmo. Porém, ela é externalizada, sai. E a fala do discurso e o discurso interior é o que fica para dentro. Porque depois ele fala, quando as pessoas vão se tornando mais, né, adultas e tudo mais, essa fala egocêntrica, ela vai se tornando discurso interior. A gente já não fala mais sozinho. Alguns, né? Alguns ainda continuam falando sozinhos aí em alto, né? Mas é isso que ele vai trazendo, tá? E aí, nós vamos chegando já... Nossa, até que foi rápido, né? Deixa eu ver se eu não tô esquecendo de nada. Não tô. Aí nós vamos chegar ao conceito que a Fernanda tá perguntando aí. Adriana, eu fiquei com dúvida a respeito da zona de desenvolvimento proximal, como funciona a ação do educador. Fernanda, minha filha, o educador na zona de desenvolvimento proximal, ele é tudo, tá bom? Então eu vou explicar de uma forma bem simples, que é o capítulo 4, que chama Desenvolvimento e Aprendizagem, quando logo no começo ela já vai falar sobre a zona de desenvolvimento proximal. Primeira coisa, nós temos dois, vamos colocar assim, dois tipos de desenvolvimento. O desenvolvimento potencial e o desenvolvimento real, tá? E aí, como a gente está falando de mediação, da questão sócio-histórico, de um outro indivíduo mais experiente, nós estamos falando da zona de desenvolvimento proximal. O que é a zona de desenvolvimento proximal? É a distância entre o que eu posso fazer sozinho e o que eu posso fazer com a ajuda do outro, tá? Então, é a distância entre o real e o potencial.
Primeiro, potencial, todos nós temos potencial para aprender qualquer conteúdo. Porque o Vygotsky acredita no quê? Ele acredita que a aprendizagem precede o desenvolvimento. Mesmo que eu não esteja desenvolvida para aprender certos conteúdos ou certas coisas, eu tendo alguém mais experiente comigo nesse conteúdo, nessas coisas, eu conseguiria aprender, tá? Por isso que eu falo que eu acredito muito no Vygotsky, na questão de que todos têm potencial para aprender. Então, a zona de desenvolvimento proximal é onde age o par mais experiente. Alguém que saiba um pouco mais sobre aquele conteúdo. Por quê? Porque para acontecer a aprendizagem significativa, a gente tem que realmente fazer com que o aluno avance. E quem vai saber se o aluno avança ou não é o professor, tá? Então, vou explicar melhor, ó. Que daí eu já ia entrar em levantamento de conhecimento prévio e intervenção do professor. Mas vamos lá de novo, ó. A zona de desenvolvimento proximal. Um exemplo simples e fácil. Que eu dou em todas as aulas. Todos vocês estão me acompanhando aí, vocês têm o potencial para aprender esse conteúdo do concurso, tá? Vocês têm potencial, eu acredito no potencial de vocês. Quando eu pego todo esse conteúdo do concurso, todos esses autores e trago ele, deixo ele mais fácil para entender, mais assim dinâmico que você entende, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo a zona de desenvolvimento proximal, porque eu sou o par mais experiente de vocês. Eu tenho experiência larga em concurso público e em autor, então nem se fala. Então, eu sou o par mais experiente. Então, vocês têm potencial para aprender. Eu estou agindo aqui na zona de desenvolvimento proximal com vocês aqui para que vocês aprendam esse conteúdo. E aí, o que vai acontecer? Lá na hora da prova, você vai estar sozinho. Tia Adriana não vai estar lá com vocês, né, para fazer a prova. Aí, o que vai acontecer? Se na hora de responder a questão da prova, que é um conteúdo que nós estudamos aqui, sei lá, Piaget, Miller Ferreira, qualquer um deles. Então, você vai começar a ler a questão lá. Você vai falar, nossa, é verdade, olha, aprendi isso, lembrei, né? Muitos dizem que me ouve falar na cabeça, né? Muitos, o pessoal que fez o curso comigo fala, ouço você falar na minha cabeça a resposta. Aí vai ler lá e acerta a questão. O que é isso? É o desenvolvimento real. É aquilo que você consegue fazer sozinho, tá? Então, aqui tá todo mundo no potencial. Eu tô fazendo a zona de desenvolvimento proximal, que é a distância. Sempre tem essa palavra, é a distância entre o que você pode fazer sozinho e o que você pode aprender. Só que aqui no meio tem quem? Tem um mediador, tem alguém mais experiente, tá? Que consegue fazer intervenções pontuais para que você aprenda esse conteúdo. Então, isso que é a zona de desenvolvimento proximal. A professora aí me perguntou, vou até voltar ela aqui, como funciona a ação do educador. A ação do educador na zona de desenvolvimento proximal, ela funciona na intervenção, que é isso que o Vygotsky vai colocar depois, né? É a questão da intervenção pedagógica. Por quê? Porque ele fala assim, potencial não é todo mundo, o que todo mundo pode aprender? Então, o que eu preciso saber para descobrir esse potencial que o aluno tem? Eu preciso fazer o levantamento de conhecimentos prévios. Então, se eu sei o que o meu aluno sabe, o que eu faço? Então, avanço esse conhecimento que ele já tem. Porque se eu não fizer intervenção pedagógica, o que? Fazendo com que o aluno avance cada vez mais, o que vale a aula? Não vale nada, né? Então, eu sempre dou esse exemplo na aula. Eu poderia perguntar para vocês, olha, hoje nós vamos falar de Vygotsky. O que vocês conhecem sobre o Vygotsky? E aí vocês me listariam tudo o que vocês conhecem sobre o Vygotsky. Uns falariam, zona de desenvolvimento proximal, um processo de mediação, um processo sócio-histórico. Isso é o que vocês conhecem. Eu sei que vocês sabem isso. Quando eu terminar a aula, né? Então, que eu vou falar da brincadeira, eu vou falar de memória, de atenção, de imitação. Quando eu terminar a aula, eu vou falar assim, olha, vocês sabiam isso sobre Vygotsky. Vocês agora sabem isso, né?
Aumentou esse conhecimento desse para esse? Ou aumentou, né? Fiquei sabendo mais coisas do Vygotsky. Então, essa aprendizagem é significativa. Essa aula valeu a pena. Por quê? Porque eu fiz a intervenção naquilo que você sabia e aumentei. Vamos por assim, vamos falar aumentar. Eu aumentei esse conhecimento que você tinha sobre Vygotsky, tá? E aí ele fala assim, o bom, né? O papel do professor é explícito, né? O único bom desenvolvimento é aquele que adianta o desenvolvimento, né? Então, quem vai saber fazer a intervenção é o professor. Não tem outra pessoa. Você conhece o aluno, você fez a diagnóstica, você levantou os conhecimentos prévios. Então, você tem que fazer atividades para que ele possa avançar nesse conhecimento, que é a intervenção pedagógica lá. Conhecendo o nível dos alunos, dirige o ensino não para etapas intelectuais alcançadas, mas sim o que eles têm que alcançar. Então, como que eu sei qual é a etapa intelectual alcançada? Quando eu faço o levantamento de conhecimento prévio. O aluno está aqui, ele precisa alcançar isso aqui. Então, o que eu vou fazer aqui para que ele chegue aqui? Né? Então, só faz isso o professor, né? Então, que conhece os seus alunos. Quando eu falo que a zona de desenvolvimento proximal tem alguém mais experiente, a gente também pode utilizar na sala de aula a questão das duplas produtivas, né? Só que as duplas produtivas, elas dependem um pouco mais, o agrupamento produtivo, dupla produtiva, eles dependem um pouco mais do que só o conhecimento. Então, vamos pôr em pré-silábico, silábico, vamos falar dos níveis de escrita. Para realmente, né, aquilo se tornar uma zona de desenvolvimento proximal e o aluno que necessita realmente avançar, você precisa pensar em várias situações, em várias categorias para você agrupar esses alunos. Não somente o nível de desenvolvimento da escrita, não é só colocar um pré-silábico com silábico, por exemplo. Por quê? O que eu tô falando? Vamos supor que esse menino silábico, ele não goste de sentar com ninguém. Ele não vai ser um bom par, né, experiente. Então, além do nível de aprendizagem, você precisa pensar também no relacionamento interpessoal. Porque tem crianças que ensinar, ajudar, tá nele mesmo, né? Ele já se sente ali, levanta, ajuda um coleguinha e tudo mais. Mas tem crianças que não gostam, né? Então, as duplas produtivas, os agrupamentos produtivos precisam ser pensados também em relação à aprendizagem, mas o relacionamento interpessoal. Isso não tá no livro do Vygotsky, tá, gente? Isso é outra coisa, isso é a interpretação da teoria, tá? Mas vamos focar no livro aqui do Vygotsky, do Vygotsky da Marta Kohl, né? Então, ela vai colocar se a intervenção pedagógica, ela é fundamental para o aluno avançar no conhecimento dele, tá bom? Então, esse é o ponto aí da zona de desenvolvimento proximal. Fernanda, respondi? Se eu não respondi, me manda aí no chat que eu explico novamente para que você entenda, né? O par mais experiente aqui explica novamente o conteúdo com outros exemplos para que vocês entendam, tá? Zona de desenvolvimento proximal é muito fácil, né, de cair no concurso, apesar que vários concursos não têm perguntado muito não, porque já é um conceito muito fácil, né? É sempre a distância entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial, tá? Então, isso que é a zona de desenvolvimento proximal, que é onde age o professor e faz a mediação, né? Bom, aí a Marta Kohl dá mais uma avançadinha aí nesse capítulo. Dá mais uma avançadinha nesse capítulo que ela vai tratar sobre a imitação, tá? Porque na aula eu categorizo a brincadeira, porque o Vygotsky disse que a brincadeira também é super importante para o desenvolvimento das crianças. Então, quando eu chego nessa parte da imitação, normalmente eu categorizo qual é a zona que o aluno consegue fazer com ajuda. É a zona de desenvolvimento proximal, tá? É a zona de desenvolvimento proximal. É isso que ela consegue, é isso que chama, a distância. É a distância entre o desenvolvimento real e o potencial. Chama esses dois coisas. Esses dois desenvolvimentos, o real e o potencial. O real
é aquilo que você faz sozinho. O potencial é aquilo que você consegue aprender com a ajuda de outro. E aí isso tudo gera a zona de desenvolvimento proximal. Opa, zona de desenvolvimento proximal, tá? Que é onde está o par mais experiente agindo ali. Bom, vamos lá. Então, eu categorizo sempre a brincadeira, tá? O Vygotsky fala que a brincadeira é importantíssima para o desenvolvimento do indivíduo. E aí, nessa parte, eu falo sobre os tipos de brincadeira. Primeiramente, a gente fala das brincadeiras de imitação. Primeiro, as crianças, elas imitam os adultos, né? Então, a imitação, ela é importantíssima. Por quê? Porque ela é a reconstrução individual daquilo que é observado nos outros. Então, a imitação, ela não está assumindo papéis, ela só está imitando. Por exemplo, uma criança que imita você falar. O que ela fez? Ela observou em você todas as características e trejeitos que você faz para falar e está te imitando, tá? Então, imagine isso, eu falo para as meninas lá no curso, imagine isso dentro da cabeça, né? O quantas sinapses e quantas coisas precisa acontecer para que eu possa observar o que você está fazendo e então te imitar, né? Então, a imitação é a primeira fase, né? A Mochida, né? A Tezuko Mochida que traz essa questão da imitação e da brincadeira, né? Ela vai falar sobre isso também, que ela usa o Vygotsky, né, para explicar a brincadeira. Então, a primeira é a imitação. Depois vem o faz de conta. O faz de conta, né, que para Piaget chama jogo simbólico, o faz de conta é contribuir para o desenvolvimento da criança. Por quê? Porque o faz de conta, a criança assume papéis. Então, ela fala, eu sou a mãe, eu sou a princesa, eu sou o piloto de corrida. Quando a criança, né, diz essa palavra, essas duas, eu sou, que ela está representando um papel, também é importante, né, porque ela sabe do papel social que aquilo representa na sociedade, né? Olha que legal, né? Porque as crianças, por isso que tem que dar oportunidade para as crianças brincarem, né? Eu sempre conto nessa parte da aula uma passagem de um vídeo que eu estava assistindo de uma creche lá na USP, em São Paulo, que a professora estava sentada, né, observando as crianças, porque a educação infantil é observação também. Ela oportunizou, ela deixou lá vários materiais, não caixas, fantasias e tudo mais. As crianças tinham 3 anos e meio, mais ou menos. E deixou todos esses materiais, caixas, a fantasia. Aí tinha uma menininha, né, que estava perto da professora. E o entrevistador, o cara que estava filmando tudo mais, fazendo a pesquisa, olhou para a cara dela e falou assim, quem é você? Ela falou assim, eu sou a princesa, né, que ela estava vestida de princesa. E aí ele olhou para ela e falou assim, o que eles estão fazendo? Estão construindo o meu castelo, né? Então, ou seja, a professora ali observando a brincadeira, oportunizou para aquelas crianças, para que elas realmente vivenciassem o faz de conta, né? A brincadeira do faz de conta. Porque a partir do momento que ela assume papéis, isso tem um poder gigantesco na questão da socialização, de como é estabelecido na sociedade. A Tezuko ainda falou que ela pega aquele ursinho e fala, eu sou a mãe desse ursinho e vou dar uma mamadeira, alguma coisa, é um papel de mãe, né? Ela já tá começando a entender os papéis sociais na sociedade. É muito interessante, né? O Vygotsky trazer essa questão da brincadeira aí e o quanto é importante para nós, professores, oportunizarmos a brincadeira com qualidade. Quando o professor intervém na brincadeira também, ele traz o quê? Ele traz qualidade a essa brincadeira. Uma coisa é você deixar as crianças brincarem livres, né? Aquela brincadeira, se você conseguir intervir, né, colocar elementos naquela brincadeira, ela vai se tornar uma brincadeira de qualidade, tá? É isso que os teóricos tratam e falam sobre a brincadeira.
Outra questão também que eu estava pensando aqui a hora que eu falei assumir papéis, é essa questão do professor saber, né, de não deixar a criança lá largada. Não, vamos aproveitar esse momento da brincadeira, esse momento que eles estão lá para isso, tá? Então, pensar nessa brincadeira também. E você, professor, lógico, você não vai ficar falando, vamos brincar de faz de conta, não. Olha, vamos colocar aqui, deixar, oportunizar e observar, né? Observar, observação, registro, essa é a avaliação da educação infantil, tá? Bom, vamos seguindo então, porque aí você permite os campos de experiências, né? Porque a educação infantil é experiências, então tem várias mil coisas lá da base que eu poderia puxar agora, mas eu vou me ater ao Vygotsky, tá bom? O pessoal na segunda falou, meu Deus, eu não sei se eu anoto o que tá no texto ou se eu anoto tanto de coisa que ela tá puxando aí nos autores, mas eu vou me ater mais no texto mesmo, tá bom? Bom, aí ela segue mais um pouquinho e vai falar da evolução da escrita, tá? Então, essa questão da evolução da escrita é uma função mediada, né? Culturalmente mediada. Principalmente por quê? Porque nós vivemos numa sociedade letrada. Então, se a gente vive numa sociedade letrada, logo a escrita é muito importante. E aí, então, as crianças, né, aprendem os diferentes usos e formatos dessa escrita. E aí, ele vai falar que a escrita é um sistema de representação da realidade, tá? E aí cai toda a questão da gente, que é importantíssimo, né? A questão do desenvolvimento da escrita. Nós vamos chegar nessa aula, né? Na aula da Teberoski, da Emília Ferreira e de todas elas, né? Eu fiz uma live rapidinha, essa questão do desenvolvimento da escrita, porque se você, professor, não intervir no desenvolvimento da escrita, né, dos alunos, eles não se alfabetizarão, né? Eles não se alfabetizarão. E aí, não adianta chegar no final do ano e achar que, ele tá pré-silábico ainda, ai que dó. Ai, porque a mãe dele não ajuda ele na lição de casa, não sei o quê. A gente tá sempre procurando culpados. E na verdade não. A intervenção, o Vygotsky fala da intervenção pedagógica. A intervenção do pedagógico é papel do professor. Você levantou os conhecimentos prévios, que no caso da escrita pode ser a sondagem. Você sabe que nível de escrita aquela criança tá e o que você faz para intervir. É simples, eu costumo falar que é simples assim. O que você faz para intervir ali, para que ela intervir, né? Para que ela possa avançar nos níveis, tá? Deixa eu ver, a Fer tá me perguntando alguma coisa aqui. Vygotsky trabalha sempre com a mediação. Sim, o meio social, professor-escola. Alavanca o desenvolvimento da aprendizagem. Vygotsky trabalha com a mediação. O meio social, Fer, aí o meio social pode ser qualquer coisa, a sociedade, tá? Não só a escola, tá? A escola é um meio social, a família também é um meio social, tá? A comunidade ali que a criança vive também é um meio social. Se ele vai à igreja, também é um meio social. Então, a escola é um dos meios sociais, tá? Que a criança está inserida, que o indivíduo está inserido na sociedade. Alavanca o desenvolvimento da aprendizagem? Sim, né? Para Vygotsky, a aprendizagem vem antes do desenvolvimento, tá? Repete o conceito de escrita. A escrita é uma função culturalmente mediada. A criança se desenvolve na cultura letrada, né? E esta faz o uso das diferentes linguagens escritas e formatos, tá? Quando ele coloca formato e seu formato, é porque a gente usa 4 tipos de letras, né, aqui no Brasil. Então, isso também é muito importante, tá? Então, ó, a escrita, tá? É uma função culturalmente mediada. Sim, a escrita, como a fala, também é culturalmente mediada, né? Porque senão a criança não aprende a escrever, gente. Né? A Delia Lehner fala, se aprende a escrever escrevendo, né? E ler lendo, tá? Então, isso também, porque ela usa o Vygotsky, né, de fundo também. Né? O Vygotsky é usado, Piaget e tudo mais, elas usam porque são teorias da aprendizagem, né? Então, por isso que
quando vem o construtivismo, que o Vygotsky é sócio-interacionista, né? Quando chega essas teorias todas, ela é a questão da aprendizagem, desloca, né? De como se ensina para como se aprende. Então, por isso que a gente estuda todos eles e todos os concursos estão aí, né? Então, essa questão por isso que o Vygotsky, ele é sócio-interacionista. Por quê? Desde quando nasce, o indivíduo já é social, tá? Ele precisa de alguém para sobreviver. Então, por isso que para ele, já é uma relação social. E essa relação social, ela é mediada, né? Bom, vamos seguindo, então, mais um pouco aí. Percepção, memória e atenção. Esses são os 3 conceitos também que ele coloca: percepção, memória e atenção. A percepção, ele vai falar que é um processo complexo, tá? De mediação simbólica e origem sociocultural. Então, a percepção, você tem a percepção de algo, ele vai falar que isso é muito complexo. Isso já é uma função superior, porque o Vygotsky trabalha com funções superiores, né? Então, essa já é uma função superior do cérebro, né? A questão da percepção. E sempre na origem social-cultural. Então, o social-cultural é foco do Vygotsky. Então, por isso que ele coloca aqui a percepção. O indivíduo perceber algo já é uma função social, já é uma função superior, bem além, né? Porque você olhar e perceber, você precisa ter já bastante, né? Desenvolvido já algumas coisas. Bom, aí depois vai falar da atenção, né? Então, a atenção vai gradualmente sendo submetidas a processos de controle voluntário, tá? Então, o que é isso? Não teve. Não, Ricardo. E depois a imitação faz de conta, tem um jogo com regras, tá? Mas no do Vygotsky ele não entra em jogo com regras, o Piaget entra, tá? Peraí que eu já falo da atenção. Adriana, faz um comparativo de Piaget e Vygotsky se não for atrapalhar. Tá, depois no final eu faço. Se vocês aguentarem, então vivo aí, tá no final eu faço, tá? Bom, então vamos lá. Então, a atenção, né, vai gradualmente sendo submetida a processos de controle voluntário. Sim, né? Claro, a partir do momento que você está desenvolvendo, que você vai ficando mais velho, vai crescendo, vai tendo experiências, a atenção, lógico, ela vai sendo mais voluntária, né? Você consegue focar mais nas coisas. Então, também são funções psicológicas superiores que vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Tanto que a atenção de uma criança de 2 anos não é a mesma atenção de uma criança de 7, de uma criança de 12, né? Apesar do Vygotsky não ter identificado as fases, né, de desenvolvimento igual o Piaget, porque ele sempre vai colocar que a aprendizagem vem antes do desenvolvimento, mas ele colocou essa questão da atenção, né? Então, da atenção, que vai sendo cada vez mais voluntária, você vai se atendendo a coisas, né, cada vez mais voluntárias, que aí, não, deixa eu prestar atenção nisso, olha, presta atenção em mim. Então, isso também é uma função lá do cérebro, lá em cima, né? E aí, depois, ele vai falar da memória. Então, a memória tem determinações inatas do organismo da espécie humana. Sim, né? A questão da memória. Nós temos memória de curto prazo, memórias de longo prazo. Então, isso é naquele filme lá, Divertidamente. E a questão da memória mostra muito bem, né? É bem ali, apesar de ser um desenho para criança e tudo mais, mas há questões ali naquele Divertidamente da questão da memória, né? São as memórias recentes, as memórias já antigas. Onde fica isso dentro do cérebro é muito interessante. Então, essa questão da memória, ela é inata, né? O indivíduo já nasce com ela, com a questão da memória, mas que depois ela também vai sendo desenvolvida, né? Essa questão da memória. E quantos jogos de memorização a gente faz, né? Para criança, jogo da memória. O que é mais que o jogo da memória, né? Para desenvolver a memória ali recente, né? Jogo da memória também não é à toa que a gente faz jogo da memória, né? Então, porque é para se desenvolver. E quanto a gente tem essa questão de ir guardando esse conhecimento, principalmente para quem está estudando para concurso, né? O quanto você tem que guardar na sua memória autores, estudos e tudo mais. E aí tem várias técnicas para isso, mas a memória
ela é uma função inata dos seres humanos, tá bom? Deixa eu só pegar aqui, ver se eu não esqueci mais nada, peraí. Ó, fiquei bem com carão aí, tá? Bom, aí no capítulo 5, esse é o capítulo 4, que ele vai falar de desenvolvimento e aprendizagem, que daí ele vai tratar da zona de desenvolvimento proximal, ele vai tratar da questão, né, deixa eu só voltar, ele vai tratar da questão da imitação, da intervenção pedagógica, a questão da brincadeira, a questão da evolução da escrita, a questão da percepção da memória e da atenção. Isso tudo tem a ver no desenvolvimento e aprendizagem. Só lembrando que dentro desse livro, né, o desenvolvimento e aprendizagem, o Vygotsky tem um livro que chama só desenvolvimento e aprendizagem. Então é só um recorte que ela faz no capítulo desse livro, então, que chama desenvolvimento e aprendizagem. Tem mais desenvolvimento, linguagem e aprendizagem. Eu acho que são 3 nomes, tá? Tem pensamento e linguagem só, né? Que pensamento e linguagem ela nem aborda. Na parte do capítulo 3, que ela vai falar de pensamento e linguagem, ela nem aborda a formação de conceitos, que é outra questão também que o Vygotsky tem nesse livro, tá? Mas eu tô me atendo só no que tá no livro mesmo. Só um minutinho. Que eu tô pegando o livro. Tô pegando o livro aqui pra não me perder. Desenvolvimento e aprendizado, foi que eu falei, da memória, da escrita, né? Que a gente já conversou. A atenção, a memória, tá? Então, a importância dessa... E aí, ele finaliza. Aí, no capítulo 5, ela vai tratar a questão biológico e cultural. Os desdobramento do pensamento de Vygotsky. Mas aqui, ela já vai colocar as ideias do Luria, né? O Luria e o Leontiev foram os que deram corpo e vida a esses escritos do Vygotsky, né? Eles que traduziram e começaram a divulgar o pensamento do Vygotsky, né? Então, aqui eles já vão colocando mais as questões desse desdobramento do Luria, tá? Que ela fala especialmente do Luria, mas nada assim diferente do que a gente já falou, tá? E daí tem o capítulo das conclusões, que vai trazer a questão das formas culturais do comportamento, envolve a reconstrução da atividade psicológica, porque o Vygotsky, né, ele se atentou a estudar as funções superiores do cérebro, né? E aí ele vai falar, ela vai trazer esse finalzinho, essas conclusões, né? E aí, concluindo então o Vygotsky, o que a gente precisa ficar que cai no concurso, né? Cai essa ideia da mediação, tá? Então sempre alguém mais experiente, a questão da zona de desenvolvimento proximal e alguns concursos a questão do brincar, né? Da brincadeira. Então, é isso que vocês precisam guardar aí na cabeça, tá? Sobre o Vygotsky. Não tem lá grandes coisas. Depois eu vou postar o mapa, mas toda vez que eu faço o mapa não dá uma foto bonita, né? Eu já tentei pra fazer no computador, porque eu não tenho grandes... tentei já baixar um programa pra fazer mapa mental no computador, mas eu ainda não sei mexer muito bem, não. Prefiro o papel e as canetas coloridas, tá? Bom, então agora, tá? O que nós vamos fazer? Me pediram um paralelo aí do Piaget e do Vygotsky, né? Que tem gente que ainda dá uma confundida em um e outro. O que acontece com o Piaget e o Vygotsky? Os dois, tá? São interacionistas. Os dois são da ideia da teoria do construtivismo, né? Os dois postulam a importância da relação entre o indivíduo e o ambiente na construção do processo psicológico, tá? Nas duas abordagens, o indivíduo é ativo, tá? O indivíduo é ativo em seu próprio processo de desenvolvimento. Não está sujeito apenas a mecanismos de maturação, mas submetido passivamente a imposições do ambiente. Ambos ainda consideram que o aparecimento da capacidade de representação simbólica, evidenciando particularidades pela aquisição da linguagem, marcam um salto qualitativo no processo de desenvolvimento do ser humano. Então, tanto ele, Vygotsky,
quanto o Piaget, tá? A questão da linguagem é fundamental, tá? O Piaget, ele vai falar que o indivíduo vai do grau 0 de socialização para o grau máximo. Esse grau 0 de socialização, para ele, é quando não existe a linguagem. E aí, quando a criança começa a falar que é o pré-operatório, a partir dos 2 anos, aí começa-se a socialização. A diferença grande dos dois é essa, né? Porque, não só, né? Uma das diferenças, porque o Vygotsky fala que desde quando nasce já é uma relação social, tá? Tanto ele quanto o Vallon também falam isso. Então, essa questão da socialização, o Lataille, né, ele ainda fala, não é que o Piaget não falou sobre a socialização, ele apenas não se ateve a essa questão, mas a socialização é um dos que eles mais pegam, né, o Piaget conhecia os escritos do Vygotsky, né, Vygotsky não, apesar dos dois, eu conto isso na aula, né, apesar dos dois ter descido na Terra no mesmo ano, e no mesmo dia, acho que foi, no mesmo dia e no mesmo ano, né, um viveu 80 anos, e o outro 36 anos só, né? Foi em 1836. 1836. Não, 96. Tá? Agora também não importa, né? A idade importa o que eles deixaram. Bom, e aí, o que tem relevância mesmo, né? É que o Vygotsky trouxe, assim, muitas ideias para a educação em si mesmo, né? Porque ele tem toda essa questão do indivíduo, né? Deve ser olhado de maneira prospectiva, né? Essa maneira prospectiva para o Vygotsky é o quê? Que todos têm potencial para aprender, né? Isto é, para além do momento atual, com referência que está acontecendo em sua trajetória, né? Outra questão é a zona de desenvolvimento proximal, que eu já falei, né? E aí a ideia de transformação do Vygotsky, né? Também essa questão de você transformar o aluno, transformar o conhecimento. Isso é muito importante. O Piaget, que vocês me pediram aí, o Piaget, ele não trata especificamente da educação. O Piaget, ele trata de como o indivíduo aprende. Essa é a grande pergunta, né? A grande questão de pergunta, A grande pergunta é como o indivíduo aprende. E ele estudou os netos, né? Os filhos. Então, como o indivíduo aprende aquele conteúdo? Então, é isso que o Piaget faz. Mas ele não fala nada da escola, da educação e tudo mais, né? Ele vai falar, olha, o indivíduo aprende dessa forma, ele aprende, né, com a questão da teoria da equilibração e tudo mais. Se você, eu vou fazer uma aula de Piaget, tá? Tem uma aula no YouTube lá sobre o Piaget, em que eu explico os conceitos básicos do Piaget. É uma das aulas mais assistidas, né? Eu fiz uma tradução do conteúdo do Piaget lá bem rápida, né? Mas, assim, explicando simplesmente a teoria do Piaget. Mas, quem tem dúvidas ainda, por exemplo, a Castorina, que é uma autora, ela trata muito de Piaget e Vygotsky. É um texto que cai nos concursos também, a Castorina, de Piaget, a Vygotsky, uma coisa assim chama. Ela vem trazendo esse paralelo dos dois, tá? Confundir os dois, sinto muito, não tem como, tá? É muito, apesar das ideias próximas, elas não são iguais, né? Então não tem como confundir os dois. Se a gente fala, eu confundo os dois. Não, tem coisa que é própria do Piaget, tem coisa que é própria do Vygotsky, né? Tem a palavra coisa não é muito legal. Tem as ideias de um, as ideias do outro, tá? Então, o Vygotsky, o que tem que ficar aí para vocês é a zona de desenvolvimento proximal. Uma professora ainda colocou ali a questão da aprendizagem, né? Porque o Vygotsky, como ele vai acreditar nesse par mais experiente, nessa mediação, é óbvio que a aprendizagem vai preceder o desenvolvimento, né? Porque você vai ser a pessoa ali que vai fazer com que ele avance nesse conhecimento, tá? Bom, eu não sei se ficou meio enrolado aí, se deu para entender, mas é isso que ela passa nesse livro, né? Aprendizagem e desenvolvimento, um processo sócio-histórico, tá? Deixa eu pegar meu outro. Eu tenho material só do Vygotsky também, que eu juntei vários livros nesse material, tá? Então, deixa eu só dar uma olhada se eu não deixei nada. Não, acho que não, né? Coloquei tudinho que precisava aí.
processo de formação de conceitos, o levantamento prévio, a intervenção pedagógica, as funções mentais, né? A questão da memória, da memória, da atenção, tá? Então, e da percepção, que são as funções, né? E a questão da fala, né? A questão desse sentido, desse significado, que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com a fala, a linguagem. A linguagem, ela é ensinada. Então, se você trabalha com crianças bem pequenas, vamos usar da base. Se você trabalha com bebês e crianças bem pequenas, converse com essas crianças, falem bastante com elas, tá? Falem bastante com elas para desenvolver e dê nomes, né? Não fala, ai, o TT, ai, não sei o que, não. Já deu o nome correto. Também tem teóricos que falam para dar o nome correto, porque como a fala ela é aprendida, você falar o errado, ela vai aprender o errado. E aí ela vai ter que fazer todo o processo de novo para aprender o certo. Então é mais fácil já aprender o certo, tá bom? O nome certo das coisas. Bom, aí ele vai falando do sentido e do significado. Então essa linguagem, não pode esquecer as duas funções da linguagem, né? O intercâmbio cultural e o pensamento generalizante, que isso aparece em todos os livros, né, que ele vai tratar, e o discurso interior, né? O discurso interior, a gente fala da fala socializada, a fala egocêntrica e o discurso interior, né? Então, quanto é importante a criança falar consigo mesma também, né? Que ela tá pensando lá na cabeça, né? E quando ela tá brincando, então é o que mais sai, né, gente? Que elas falam consigo mesma. Bom, não sei que horas são. Espero que vocês tenham gostado. Vou separar questões aí só de VUNESP do Vygotsky. Tem várias, principalmente em concursos de professores. Tem alguém me mandando um vídeo. Em concursos de professores, tá? Então, Vygotsky tem muitos. Eu peguei provas bem recentes, então provas de 2018 e 2019, que a metodologia para estudar é isso. Pegar as provas dos últimos 3 anos da banca. VUNESP é uma banca muito boa, tá? E muito bom também que a gente consegue as provas, né? Aquela banca que esconde as provas. Então, eu vou passar para vocês o simulado e aí depois eu volto com a correção desse simulado, tá? Então, eu faço igual ontem, que eu fui passando as questões, me enrolei um pouco na 3 e 4, que eu tinha mudado a ordem, mas depois arrumei aí. E é isso, tá? Essa aula não vai ficar disponível aqui no Face, ela vai ficar disponível lá no canal do CAP. Curtam, compartilhem se vocês gostaram, comente, vem comigo. Só não estuda quem não quer, tá? Quem não quer estudar mesmo, não estuda, não adianta. Com a gente aqui vai ter que estudar, não tem como, tá? E aí depois eu posto um mapinha. Não sei se vocês vão conseguir ler tudo que tá no mapa. Eu não consegui uma forma, né? O Face não deixa a gente postar, é só imagem, antes de deixar eu pôr o PDF, né? A gente só consegue pôr a imagem mesmo, mas eu vou fazer o mapa bonitinho do Vygotsky e deixo aí pra vocês. Vem comigo, estuda, e é sexta-feira, peraí que eu não posso esquecer o autor de sexta-feira, que eu já esqueci, não esqueci. Terezinha Rios, Compreender e Ensinar com Qualidade, um texto, um livro fabuloso, né? Deixa eu pegar o edital aqui que eu já me esqueço, gente. Ah, Jesus, tá aqui. Terezinha Rios, então, que é fabuloso, né? Compreender e Ensinar para a Docência de Melhor Qualidade. Acho que é uma coisa assim. Depois eu coloco aí certinho, coloco o livro. Oh, achei. Vocês viram minha mesa? É uma bagunça, mas eu me entendo nela. Cadê a Terezinha Rios? Aqui, ó. Terezinha Rios, Compreender e Ensinar por uma Docência de Melhor Qualidade. Maravilhoso esse livro. Amo. Terezinha Rios, filósofa. Adoro. Então, sexta-feira, às 8 da noite, estaremos aqui firme e forte, né, com o simulado, com o texto da Terezinha Rios, Compreender e Ensinar para uma Docência de Melhor Qualidade, tá? Maravilhoso esse livro. E, deixa eu ver o que estão falando aqui. Muito obrigada. Ajuda muito esse simulado, as aulas me ajudam também. Na sexta-feira vai falar qual livro para estudar antes. Já falei. Compreender e Ensinar para uma Docência de Melhor Qualidade. É isso que nós vamos tratar na sexta-feira. Continue, então, lendo o texto antes, que isso ajuda, tá vendo? A Fer leu antes, perguntou aí na aula e eu já respondi. Aê, objetivo da aula cumprido, tá? Então,
É isso que vale a pena, tá bom? Obrigada a todo mundo aí que tá nos acompanhando. Compartilhe o canal do CAP, por favor, curta lá, dá um curtir. Se inscreva se vocês puderem e ajuda a gente a divulgar o nosso canal aí, tá bom? Beijo, boa noite. Daqui a pouco eu posto o simulado aí pra vocês, tá?